Hoje a gente vai conversar com profundidade, sem julgamento, sem sensacionalismo. O tema é delicado, mas necessário. Por quê? A congregação cristã no Brasil não recebe dízimo. E o que isto revela sobre fé, doutrina e compromisso? A congregação cristã no Brasil nasceu no início do século XX, fundada por Luiz Francisco, um imigrante italiano. Ela veio ao Brasil com princípios sólidos, simplicidade, unidade, vida de oração e separação do mundo. Entre estes princípios, se destaca a recusar exigir dízimo. Diferente de muitas denominações evangélicas, a CCB não estabelece um percentual como obrigação. A manutenção da obra vem de ofertas voluntárias baseadas na fé e no amor ao que é de Deus. A Bíblia fala sim sobre dízimo. Está em Malaquias, está nos Evangelhos, está no Antigo Testamento. Mas a pergunta é, isto ainda é mandamento ou foi prática contextual da lei mosaica? A CCB entende que o Novo Testamento convida para um relacionamento com Deus baseado em liberdade. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz: cada um contribui segundo o propósito num coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esta é a base, não dar por medo, nem por obrigação, mas por amor. Lembramos que o dízimo é obrigatório, mas lembramos também que a oferta é voluntária. A verdade é que muitas igrejas usam o dízimo como regra fixa. A CCB vem como princípio espiritual. Quem ama, oferta, e quem oferta, sustenta. A diferença está no coração e não no valor. Pode parecer difícil de entender, mas a obra é sustentada por fé. Não há carneio, cobrança e nem prestação de conta públicas. Irmãos e irmãs, contribui anonimamente. Há temor, há confiança de que o necessário virá. Muitos não entendem, alguns julgam, outros acusam de falta de transparência, mas o que pouco vê é que estas práticas têm mantido a igreja livre de escândalo financeiro e vaidade. A ausência do dízimo não é sinal de pobreza, é escolha doutrinária, uma linha que une a fé e a dependência de Deus. Mas o que a congregação cristã nos ensina? Quem não se trata de porcentagem, mas de disposição, que o reino de Deus não é mantido por regras, mas por amor, que é a fé verdadeira. Move o coração. Quero convidar você a fazer uma viagem bíblica. Vamos olhar com calma e profundidade para o que a palavra de Deus diz, sem tradição, sem medo e sem manipulação. Pegue a sua Bíblia, abra a sua mente e o seu coração e vamos juntos. Quando terminar esse vídeo, coloque aí no comentário se você concorda pagar dízimo ou se você não concorda. E se você gostar do vídeo, dê um joinha. E se você gostar desse conteúdo bíblico, se inscreva no canal. Primeira coisa, nós precisamos entender o que era o dízimo. A palavra dízimo significa 10ª parte. No Antigo Testamento, o dízimo era parte do sustento religioso e civil de Israel. O nosso foco aqui é deixar a Bíblia falar. Abra sua escritura em Levítico, capítulo 27, verso 30. Vamos ler? Olha o que está escrito. Tomem todos os dízimos da terra, tanto de grão do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. As santas são ao Senhor. Note uma coisa, o dízimo era dos produtos da terra, colheita, rebanhos, e não havia pagamento de moeda. Era um imposto agrícola, obrigatório para as nações. Agora, por que eles dão um dízimo? Porque a tribo de Levi, os levitas, não receberam herança de terra como as outras tribos. Eles serviam no templo e precisavam ser sustentados. Abra sua escritura em Números 18, verso 21. Deus diz: eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que presta, o serviço da tenda e da congregação. Então, o dízimo era basicamente o imposto nacional para o sustento, o sacerdócio levítico e o funcionamento do templo. Hoje não temos mais templo físico em Jerusalém. Não temos mais sacerdotes levitas intercedendo no templo. O templo foi destruído no ano 70
70 depois de Cristo, como o próprio Cristo profetizou. Vou fazer uma pergunta para reflexão. Se não existe mais tempo, nem sacerdócio levítico, por que insistimos em manter um sistema que pertencia à antiga aliança? Lembramos que o dízimo não começa com a lei de Moisés. Ele é mais antigo do que a lei que Moisés escreveu. Abra sua escritura em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20. Veja que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Também abra sua escritura em Gênesis 28, verso 22. Veja que Jacó também prometeu dar um dízimo ao Senhor. Só na época agora de Moisés que Deus instituiu o dízimo como obrigação para todo o povo israelita. Abra sua escritura em Números capítulo 18, verso 21. Olha o que está escrito: Deus deu aos dízimos aos levitas para sustento, pois eles não herdaram a terra. Como funcionava o dízimo na antiga aliança? Vamos se aprofundar mais um pouco sobre esse assunto? Na verdade, havia 3 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Primeiro, dízimo para os levitas. Vamos deixar a Bíblia falar, abre Números, capítulo 18. Segundo, dízimo para as festas, usado para promover festa religiosa em Jerusalém. Abre em Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 ao 27. Terceiro, dízimo para os pobres, entregue cada 3 anos. Deuteronômio, capítulo 14, verso 28 ao 29. Se somamos tudo, o povo de Deus dava aproximadamente 23% da sua produção por ano. Não apenas 10%. Era um sistema completo de arrecadação para manter o governo teocrático funcionando. Tudo isto era voltado para a nação de Israel e um pacto específico entre Deus e aquele povo. Não era uma prática espiritual livre, era uma obrigação civil religiosa, parte da lei mosaica. Agora, será que esta prática foi imposta à igreja do Novo Testamento? Vamos ver na luz das Escrituras. Quando Jesus falava sobre o dízimo, é importante perceber que ele estava falando ainda no contexto da lei, antes da sua morte e ressurreição. Vamos abrir a Escritura em Mateus 23, verso 23. Olha o que Jesus diz: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque dai o dízimo da hortelã, do éder e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juiz e a misericórdia e a fé. Note que Jesus não está aqui ensinando o dízimo para a igreja. Ele está condenando hipócritas dos fariseus, que era mestre da lei. Ele dizimava até as mínimas ervas, mas negligenciava o amor, a justiça e a fé. Jesus estava mostrando a falência de um sistema legalista. Lembramos de uma coisa, que depois da cruz, a história muda completamente. Eu vou repetir. Depois da cruz, a história muda completamente. Jesus inaugura uma nova aliança. Abra a sua escritura em Hebreus, vamos deixar a Bíblia falar. Abra no capítulo 8, verso 13. Lemos. O que está dizendo? Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antiguando, perto está de desaparecer. Lembramos uma coisa, que a antiga aliança, como todas as suas leis cerimonial, inclusive o sistema de dízimo, foi substituído pela nova aliança, baseada na graça, no amor, na liberdade em Cristo. Para a sua escritura, em João 4, olha o que está escrito: Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais presos em templo físico ou regras exteriores. Hoje, o templo somos nós. Os cristãos e o sacerdócio é universal. Todos nós somos sacerdote. Abre em Pedro, capítulo 2, verso 9. Fala uma coisa só para reflexão. Se o tempo mudou, se o sacerdócio mudou, se a aliança mudou, por que insistir em praticar
arcaica do velho sistema. Quando olhamos para o ensino dos apóstolos, a palavra dízimo simplesmente desaparece. Não há uma única carta de Paulo exigindo dízimo dos cristãos. Mas então, o que Paulo ensina sobre esse assunto? Oferta voluntária, generosa e proporcional. Abra sua escritura em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Está escrito: cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não há menção de 10%, não há ameaça de maldição, não há imposição, mas sim a liberdade, a responsabilidade pessoal, a amor. Deus não quer apenas 10% da nossa renda, Ele quer 100% do nosso coração. A generosidade do reino de Deus não é medida por uma calculadora, mas pelo amor que transborda de um coração tocado pela graça. Não contribuímos porque somos obrigatórios, contribuímos porque somos gratos. Lembre disso, não contribuímos porque somos obrigados, mas contribuímos porque somos gratos. Lembramos de uma coisa: o evangelho é boas novas, não é fardo.